Para quem não sabe, que ainda não me conhece, eu estou aqui na igreja congregando, tem aproximadamente 13 anos, e eu honro muito a vida do pastor Claudino, porque eu cheguei aqui nessa igreja depressiva, de cabeça baixa, nem eu sabia que tinha depressão, e essa palavra transformou a minha vida. E é por isso que eu digo nessa manhã, que sai daqui desse púlpito, não receba como algo comum, amados, porque a palavra de Deus ela não é comum. Amém? Eu passei há uns 15 dias atrás, que eu não vou à praia, mas como eu disse, queria fazer coisas diferentes, eu comecei. E o que foi que eu fiz? Eu fui à praia, fiquei sentada na cadeira, olhando para o mar e somente vislumbrando o que Deus preparou. E por coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência no reino do Espírito, alguém ministrou aqui, pastor Emiliano, sobre as praias que nós temos, que nós não valorizamos. Gente, eu trabalho em frente à praia. Uma colega minha coloca no link dela, meu escritório é na praia. O meu é na praia, não é um escritório, mas é onde eu trabalho. E o que acontece? Tem dia que eu nem vejo a praia. Mas sabe que depois que eu me propus a fazer coisas diferentes, todos os dias eu vou naquele vidro lá e olho pelo menos um instante para a praia. Sabe por quê? Porque isso oxigena o nosso cérebro. Por que é que as pessoas viajam, amados? Porque elas passam o ano inteiro trabalhando. E quando chega um determinado momento, elas querem sair, elas querem passear, porque isso recarrega nossas baterias. Amém? Então, quando eu cheguei lá na praia, eu fiquei lá observando e o Senhor começou a tratar comigo. Que eu estava tratando as coisas naturais e as espirituais como algo comum. E eu não podia continuar da forma como eu estava. E quando eu mudei minha posição, as coisas começaram a acontecer como o pastor Emiliano tem dito aqui na frente. Que as coisas vão acontecer de uma forma tão rápida que a nossa cabeça vai girar e a gente não vai entender. Já começou, amados. Já começou, porque desde o ano passado que a gente vem recebendo essa palavra. Rosana ministrou esse versículo, pastor Emiliano ministrou esse versículo, então não é coincidência. É o que Deus tem para o verbo farol nesse tempo. Quem pegar junto vai acontecer, amados. Na minha vida vai acontecer. Então o que acontece? Eu estava na praia e eu lembrei que eu fui à praia da Ponta Verde, morando em Maceió, quando eu tinha 13 anos. Não tem muito tempo não isso, sabe? É porque o tempo está passando muito rápido. Eu tinha 13 anos, porque a minha diversão era ir à praia. E o que aconteceu? Por morar em Maceió, por ter a praia à minha disposição durante o tempo que eu quiser, eu deixei de ir, eu deixei de valorizar. Aí quando eu vejo aqueles turistas vindo de outro país, vindo de outros estados, para valorizar aquilo que a gente tem, meu Deus do céu, o Senhor me deu uma lição. Assim, nós estamos, às vezes, diante da palavra, amados. E o Senhor me corrigiu. Eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu pedia algo para o Senhor e disse, Senhor, eu não sabia o que eu estava pedindo, eu acredito que era o próprio Espírito Santo de Deus, porque aquilo que você não sabe falar, Deus fala na sua boca, através da sua boca, porque Ele conhece a sua necessidade. Então, o que aconteceu? Eu dizia, Pai, eu quero uma igreja que pregue pelo menos 45 minutos de palavra. Ainda dizia isso, porque eu ia para as igrejas e a palavra era bem, assim, um tempo menor. E eu tinha sede da palavra. Eu quero ir para uma igreja que tenha pelo menos 45, pode ser 1 hora, mas se for 45 eu já estou satisfeita. E tem mais, eu quero ir para uma igreja que eu entre como se fosse no pré, que eu não saiba de nada e vá aprender o alfabeto, e eu saia como se fosse no doutorado. Na verdade, eu não quero sair, claro. Mas era essa, amados, a dimensão que eu tinha da palavra, de A a Z. Era o que eu queria para a minha vida. E não vou entrar em detalhes, porque eu preciso entrar na palavra, só para que vocês possam entender. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, tinha ido para outra, de repente fui conduzida a vir para cá, porque não aconteceu o culto onde eu fui. E quando eu cheguei, que eu sentei, a igreja estava cheia. E só tinha uma cadeira, que era a minha cadeira, que estava me aguardando. Então, se você está em algum lugar e tem uma cadeira vazia, vai chegar alguém nesse lugar, amado. Seja quem for, seu marido, sua esposa, seu filho, vai chegar. Porque Deus tem um lugar reservado para a gente, amém? Então, o que acontece? Quando eu cheguei, foi o pastor Tony de Arco Verde que estava ministrando. E quando eu sentei na cadeira, amados, eu escorreguei assim da cadeira. Eu disse, o que é isso?
Que palavra é essa? Amados, eu lembro como se fosse o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que a gente continue entrando na igreja e sentindo essa mesma alegria de ouvir essa palavra. Que a gente saia daqui e ouvir essa palavra hoje. Então, eu saía daqui já declarando, já metendo bala no inferno, quando eu saía daqui. Mas por que é que tem momentos que a gente fica com a boca fechada? Não é para a gente ficar com a boca fechada. Essa palavra, tem muita gente perecendo porque deseja essa palavra. Ainda de boca fechada, quem tem a palavra revelada pelo conhecimento que a gente tem, de boca fechada você ainda consegue alcançar vidas. Sabe por quê? Porque existe uma graça na minha vida e na sua vida para alcançar a vida de pessoas. Se você está no seu trabalho e você não consegue falar, como no meu, não tenho tempo para falar de Jesus, mas eu procuro viver, amados. Quando eu saio de casa todos os dias, eu digo, Pai, não me deixa esquecer que eu sou crente. Não me deixe, Senhor, porque a gente, durante o dia, amados, as coisas acontecem que vão nos embrulhando. E é um dia após o outro, esse ativismo que a gente está vivendo. E se a gente não parar, a gente vai acabar, o rolo compressor vai passar por cima da gente e a gente vai ficar. Então, a gente tem que ter consciência. Qual o tempo que você tem para ouvir essa palavra? É agora, domingo de manhã? Aproveita, amado, se enche. Além daquilo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que o Espírito está ministrando na sua vida aí também. Amém? Então, vamos entrar na palavra. Meu nome é Rosimeire, para quem não me conhece, e eu quero dizer que tem muita gente nova na igreja, mas que a sua percepção, amados, dessa palavra, seja essa que eu falei, que cada palavra ministrada aqui, que quando você ouvir, você só falta escorregar da cadeira, e saia daqui com convicção que essa palavra, ela muda vidas, amém? Tem coach ganhando dinheiro, amados, com essa palavra, só que eles dão uma outra roupagem, e a gente tem essa palavra. Então, quando eu fui fazer coach, que eu gosto de me atualizar, eu gosto de estudar, que é lícito, amém? Então, eu percebi, eu digo, poxa vida, eu estou tornando comum aquilo que Deus tem para a minha vida e venho receber de outra pessoa com todo o respeito. Mas tudo que a gente tem aqui, o coach oferece, amados. É só a gente pegar essa palavra e andar com ela e correr com ela, porque as coisas vão acontecer. Amém? Então, nesses últimos dias, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu tenho visto muito, assim, como eu disse, eu fico atento ao que é ministrado aqui. Bruno tem ministrado muito nos louvores sobre a graça de Deus. Pastor Emiliano, tudo que fala, que é um ano de velocidade, mas ele menciona um ano de abundância, um ano de graça. E eu digo, Senhor, será que a igreja, todo mundo sabe de fato o que é a graça de Deus? Eu creio que sim, mas geralmente a gente pensa na graça como o perdão de Deus. Mas sabe que Deus ele é super abundante, que Deus sempre tem mais? Então, além do perdão, a graça de Deus, amados, ela é a capacitação de Deus para mim e para a sua vida. Eu nunca precisei tanto ter consciência dessa palavra como nos últimos dias, a capacitação de Deus, para criar meus filhos, para conduzir a minha casa, para trabalhar, para fazer amigos, para gerar relacionamentos, a capacidade de Deus, a graça, que não é só o perdão de Deus, mas é uma graça que nos capacita, e vamos ver agora na palavra. Amém? Como eu gosto muito de saber o significado das coisas, eu fui no dicionário e verifiquei que a palavra graça, ela vem da palavra latina gratia, que tem sua raiz na palavra grega charis. Ela é usada para expressar o amor incondicional, dom gratuito, favor incondicional a alguém, generosidade incondicional. Isso aqui eu fui no natural. Peguei um dicionário e fui verificar. Aí peguei o livro de Joyce Meyer, quem quiser ler é muito bom, Se Não Fosse Pela Graça de Deus, que diz assim, é o poder de Deus disponível para satisfazer nossas necessidades sem qualquer custo para nós. É recebida muito mais pelo crer do que pelo esforço humano. Eu achei essa definição dela fantástica, amados. Não tem custo nem para mim e nem para você, para a gente andar nessa graça que nos capacita. Amém? Deixa só eu abrir um parêntese. A gente sabe que nos dias de hoje, a gente está muito envolvido, são turbilhões de informação. Mas sabe o que é que vai fazer diferença hoje na minha e na sua vida? Se a gente pegar essa informação e misturar com dados. Porque a gente sabe de notícias que saíram semana passada, que saíram domingo passado, mas tem coisa que você não lembra. Sabe por quê? Porque você não misturou com dados, não misturou com a sua experiência, não misturou com outras informações. Mas se a gente pegar essa palavra, amados, misturar com a meditação,
coração, misturar com obediência, com as experiências que a gente tem em Deus, essa palavra ela vai se transformar em conhecimento. E sabe o que é conhecimento? Conhecimento é quando você consegue aplicar aquilo que você aprendeu. Porque se ficar somente na informação, não vai trazer efeito nem para mim, nem para a sua vida. Mas ela tem que se tornar conhecimento para que ela tenha aplicabilidade. Amém, amados? E se a palavra de Deus tem aplicabilidade na minha e na sua vida, é o que eu disse, às vezes a gente não vai nem precisar abrir a boca, porque as pessoas vão ser atraídas. Amém? Abram as suas Bíblias aí no livro de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 8. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando em quem vive na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Graças a Deus, amados, que não vem da gente, é dom de Deus. Então, sempre que a gente for na palavra, que a gente ouvir a palavra graça, ela vai estar envolvida num tripé. A palavra graça, a palavra fé e a palavra amor. Porque Deus, ele não tem, Deus, ele é amor. Amém? Então, sempre que a gente se deparar com a palavra graça, a gente vai entender que essa graça nos alcançou, porque Deus nos amou primeiro. Amém? Abram agora no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Enquanto vocês procuram, eu vou entregar esse envelope aqui, vocês vão entender daqui a pouco, tá? Cláudia, levanta aí, por favor. Isso aqui é seu? Uhum. Aleluia. Aleluia. Abriram? Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só reforçando, mais uma vez, Deus fala aqui de fé. A forma da gente acessar essa graça, amados, é pela fé. Eu parei agora o culto, não quebrei nenhum protocolo, tá? Eu só fui até a Cláudia. Quem é a Cláudia? Eu ainda não a conheço. Tive a oportunidade dela sentar próxima de mim, agora pela manhã. E quando eu estava estudando, né, buscando ao Senhor para essa ministração, o Senhor me mostrou o que é a graça dele, de uma forma prática, de uma forma didática. E ele pediu que eu colocasse uma oferta, que para mim pode até ser um determinado sacrifício. Mas o que foi que Deus fez? Ele enviou Jesus, que para ele também foi um sacrifício vivo, enviar Jesus. Então, o que Deus me falou, coloque uma oferta no envelope e entregue uma pessoa. Não porque ela tem necessidade ou porque ela deixa de ter, simplesmente porque é uma pessoa. Porque é uma pessoa que eu amo. Então, como Cláudia sentou próximo de mim, o Senhor me guiou a entregar esse envelope para ela. Porque foi exatamente isso que Deus fez, amado, comigo e com você. Ele enviou Jesus, não foi você quem escolheu ele, não fui eu que o escolhi, mas foi ele que nos escolheu. Eu poderia ter chamado ela até aqui, mas não foi assim que Deus fez, ele foi até lá, através de Jesus.
Amém? Então, para que a gente nunca mais coloque a graça como algo comum na nossa vida, porque ela não é comum. É ela que nos move, é ela que nos conduz, é ela que nos capacita, amados. E eu ainda coloquei o envelope vermelho, porque ele disse, coloque no envelope vermelho, porque vai ser didático, porque o meu filho derramou o sangue dele. Não foi prata e não foi ouro, mas foi o sangue de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Abram aí a Bíblia. Hoje nós vamos abrir a Bíblia, tá? Porque estamos numa escola bíblica. Abram no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Valquíria, tu coloca, por favor. Como o pastor Emiliano, né? Pastor Emiliano é o nosso pastor, então eu vou imitar ele um pouquinho. A Bíblia Mensagem, amados, ela é poderosa na tradução da palavra. Eu achei ela fantástica. 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Diz assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo, que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde e conseguiu, o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos, sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que eu o removesse. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse, minha graça é o bastante, é tudo de que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Assim que ouvi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposição, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Amém, amados? Essa versão, para mim, ela é fantástica, porque quando eu li essa palavra, eu achava que Paulo estava dizendo isso, que quando ele passa por alguma dificuldade, algo pesado, é como se Deus tivesse dito, olha, minha graça te basta, segura aí. Amados, não foi isso que Deus fez. A minha graça te basta para você suportar, mas para você superar as adversidades, aquilo que vem de encontro a você. Amém? Então, Paulo, ele frisa muito bem, quando eu estou fraco, e está, amados, é passageiro, é algo que vai passar. Aí é que eu sou forte. Declara essa palavra na sua vida, amados, porque eu nunca vi um tempo tão difícil da gente viver, seja em casa, seja nas corporações, no ambiente de trabalho. Cada dia as coisas elas estão tendo uma evolução que estão ficando assim, cada vez mais insuportável de viver. Se a gente não tiver consciência dessa graça, desse amor, desse cuidado que Deus tem com a nossa vida, a gente não vai suportar. A gente não vai aguentar. Então, quando alguma coisa difícil que vier sobre você, se tiver alguma carga sobre a sua vida, veja o que Paulo disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Declare essa palavra, mas declare ela com verdade, amado, que ela seja rema na sua vida, porque Deus, ele não mente. E se você parar para pensar e analisar o que você está passando hoje, caso você esteja passando e que você não esteja conseguindo administrar, é a primeira vez? Não. Houveram outras vezes? Houveram. E você não passou? Amém? Então vai passar. Quando eu estou conversando com alguém que eu vejo que ela está passando por dificuldade e eu mesma, eu começo a pensar nessas coisas. Já passei por muita coisa difícil na sua vida, mas eu passei. Amém, amados? E vai continuar passando, porque a palavra de Deus é que vai permanecer. Amém? Aleluia. Abram agora no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Não é porque você se sente incapaz, amado, de fazer algo que você não vai conseguir realizar algo. Eu participei, eu estou um pouco rouca, porque essa semana eu participei de um processo seletivo muito pesado, muito pesado. Eu perdi a voz, o material que eu havia feito sumiu do meu computador, mas eu decidi crer no poder de Deus. Eu digo, Pai, eu não tenho mais o que fazer, eu só vou confiar em Ti.
E sabia, amados, que às vezes você está em lugares que não é por você, que Deus está lhe colocando ali, é para que você salve a vida de alguém. Então, não reclama, amados, quando você recebeu um não. Porque às vezes Deus quer você ali para salvar uma vida que é muito mais importante do que qualquer outra coisa que para você seja prioridade. Que tudo acontece no tempo de Deus. Basta que a gente creia, que a gente se submeta à palavra e que a gente obedeça. Amém? Abriram aí no livro de Efésios 3:20. Pronto. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amado, que recado maravilhoso que Deus deixou para nós. Às vezes a gente declara essa palavra como um jargão, mas a palavra de Deus ela não pode ser jargão na nossa vida, ela tem que ser a verdade. Amém? Eu sei que eu também tenho declarado muito essa palavra, mas a gente tem que entender o contexto. Quando Deus fala desse poder, Deus está falando da capacidade que Ele colocou dentro de você. Então, por que é que você está com medo de competir com alguém? Por que é que você está no seu ambiente de trabalho se sentindo inferior a qualquer outra pessoa? Amados, a gente não tem que se sentir melhor do que ninguém, mas a gente tem que saber quem a gente é. Quando você sabe quem você é, amados, ninguém te segura. Ninguém te segura, ainda que você não abra sua boca para nada. Mas quem é fulano? Quem é cicrano? Eu disse para uma pessoa essa semana, não vamos rotular as pessoas, amados. Não vamos rotular ninguém. A gente tem a mania de rotular as pessoas. E isso cria feridas dentro das pessoas que são rotuladas. Amém? Eu trabalhei durante muito tempo com um grupo enorme de pessoas e Deus começou a me ensinar através daquelas pessoas. Fulana vende muito, ela é muito expansiva, fulana é calada, não vende nada. Mas sabia que não é assim que as coisas funcionam? Sabia que não é assim? Se alguém tem cobrado de você, você precisa se expandir mais, você precisa falar mais. Amado, sabe a cereja do bolo? Ela quase não aparece quando o bolo é feito, mas na hora que o bolo termina, a cereja ela é colocada. A mesma coisa é a nossa vida. Às vezes você não fala nada. Às vezes a gente não fala... Tá, Prisinho? Ah, tá. Às vezes, a gente não fala nada, a gente não se expressa tanto, a gente não é expansivo, porque vai depender da minha personalidade e da sua. Mas sabia que ainda assim Deus não vai deixar de te usar por isso? Deus precisa de quem fala muito e Deus também precisa de quem fala pouco, porque foi Ele que fez a mim e a você. Então vamos deixar, amados, de criar feridas na alma das pessoas. Fulano, você é assim, não vai acontecer. Fulano vai acontecer porque ela é desse jeito. Não, amados. Vai acontecer porque Deus disse vai acontecer. Amém? É desse jeito. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu trabalhei numa empresa que a pessoa olhou para mim e disse, eu acho ela tão morosa, eu acho ela tão devagar, mas foi a pessoa que mais deu resultado na empresa. Porque não queira se violentar, não queira mudar o seu perfil, ser outra pessoa que você não é. Deus lhe chamou para isso. Amém? O que importa é que na hora que Deus lhe chamar, você diga, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Amém? Aleluia. Então, essa graça, amados, é o poder de Deus habitando dentro de mim e de você. Saia daqui nessa manhã certo, convicto de que a graça de Deus, ela te capacita. O que é que você precisa fazer? É um concurso público? Ah, a concorrência está muito grande. Eu entrei numa concorrência dessas e passei, quando ninguém acreditava em mim. Porque aquilo que eu disse, amados, ainda que ninguém acredite, Deus acredita. Amém? Deus acredita, amados. Pessoas chegaram para mim e disseram, eu achei que você não se levantava mais, mas o Senhor me ergueu novamente. O Senhor me ergueu, eu não estou aqui para falar de mim, eu estou pincelando algumas coisas, porque eu sei que Deus quer tratar com alguém aqui, que pode estar com problema de baixa autoestima. Não fique assim, porque Deus cuida de você. Ainda que todo mundo fale de você, deixe você, abandone você, o seu valor não é definido pelo que as pessoas dizem, o seu valor é definido por isso aqui, ó, pela palavra. Amém? Então, o que é que essa graça faz na minha e na sua vida? Nossa pastora fala muito, a Maísa, a graça nos dá acesso, amados. A graça nos dá acesso. E que acesso maravilhoso. Quer um exemplo? Quando você vai no shopping, o que é que acontece? Quando o sensor te identifica, as portas se abrem. É isso que a graça faz, amados. Ela nos dá acesso. Ela nos dá acesso.
Amém? Quando eu chego na porta do shopping, eu digo, Pai, a tua graça faz isso na minha vida, ela me dá acesso. E quando eu entro no shopping, amados, tem tudo lá à minha disposição. Às vezes eu não tenho dinheiro suficiente, mas eu tenho a boca. Eu tenho a palavra. E eu posso declarar, como a gente tem ouvido muitas pessoas dizerem aqui. Alguém me falou essa semana, eu desejei tanto um sapato dourado para ir para a festa. Eu desejei tanto e eu só falei para o Senhor. E quando ela chegou, ela teve o acesso, o sapato estava por R$1. O que é isso, amados? É a graça. É o favor de Deus na nossa vida. A gente precisa de dinheiro, necessariamente falando. Às vezes você tem dinheiro e não tem um acesso, como Maísa mesmo fala. Tem tanta gente aí que eu conheço que tem dinheiro, mas não tem o que eu tenho. Que quando acontece algo eu posso abrir a boca com convicção, declarar e as coisas acontecerem e as coisas chegarem. É isso, amados. É a graça de Deus na nossa vida. Abram as Bíblias de vocês no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Gênesis 6, versículo 8. Vamos ver, amados, pessoas que acharam graça diante de Deus. Não queira somente achar graça diante dos homens. Não queira achar graça somente diante das pessoas, porque quem vai fazer você achar graça diante do homem é quando você acha graça primeiro diante de Deus. Amém? Gênesis 6, capítulo 6, versículo 8, diz assim. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, a Noé o Senhor mostrou graça. Como eu falei no início, quando falamos de graça, falamos de fé e falamos de amor. Noé andou em fé, e porque Noé andou em fé, quando nem havia chovido sobre a terra, amados, mas ele creu. Sabe o que aconteceu? Ele achou benevolência diante do Senhor. E nessa manhã, eu e você, mais uma vez, mais um dia, nós achamos benevolência diante do nosso Deus. Amém? Gênesis 39, do 1 ao 4. Gênesis 39, do 1 ao 4. Diz assim. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Você sabia que a gente, como crente, a gente não pode estar num ambiente de trabalho e a gente está bajulando pessoas? Não precisa, amados. Mas se eu não fizer isso, fulano vai sair na minha frente. Amados, o sol nasceu para todos, o seu tempo vai chegar. Talvez aquele outro que está fazendo isso, ele vai estar construindo a casa dele sobre a areia. Mas o seu tempo vai passar e pode até demorar, porque a sua casa está sendo construída sobre a rocha. Amém? Eu tenho essa consciência, amados. Olha, não tem quem tire essa convicção de dentro de mim. No meu ambiente de trabalho, quem me promove é Deus. Deus é dono da empresa que eu trabalho, Deus é dono da empresa que você trabalha, Deus é dono de tudo, amados. Sabe o que diz lá em Provérbios, acredito que é o capítulo 23, que o coração do rei são como ribeiros de água. Alguém fala aí para mim, esses provérbios são como ribeiros de água, para onde quer Deus o inclina. É desse jeito, eu declaro essa palavra na vida dos meus gestores, que Deus vai inclinar o coração deles, que no momento certo Deus vai abrir a cortina, amados. Como a gente diz aqui na igreja, que o importante é que Deus abra. Não queira abrir a cortina antes de Deus, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, amados, porque tudo que Deus faz é perfeito. É degrau em degrau, é de glória em glória. Amém? Então, tenha essa postura no seu ambiente de trabalho. Não se preocupe, fulano entrou agora, já está fazendo isso. Não tem problema, Deus cuida de mim. Amém? É muito bom quando você tem essa convicção. Então, quando fala aqui sobre José, o que é que eu vejo? Que José prosperou. Ele trabalhando na casa de Potifar. Potifar, chegava momentos assim que ele percebia, tem algo diferente na vida de José. Amado, José era escravo.
Que título é esse? Horrível. Ele era um escravo, ele era um empregado. Mas o chefe dele, Potifar, olhava para ele e achava graça diante dos olhos de José. Amém? Por quê? Porque Deus ele faz assim, amados. Não precisa ser na sua força e nem precisa ser na minha. A minha casa e a sua ela é construída sobre a rocha. Amém? E não sobre a areia. Aleluia. Aí você diz, mas tudo isso é na antiga aliança. Vamos para a nova? Abra aí no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Eu estou um pouco rápida porque eu não tenho noção de tempo. Eu sou novata aqui, tá, mãe? Mas eu creio que que Deus está falando e você está recebendo. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vamos falar sobre Maria, essa mulher poderosa, meu Deus do céu. Aleluia. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Não tenha medo, Gel. Não tenha medo, Graça. Não tenha medo, Cláudia. Não tenha medo, Rosimeire. Você foi agraciada por Deus. O que é que eu quero mais, amada? Se eu fui agraciada por Deus, o que é que eu preciso? Só que se manifeste. Amém? É só manifestar. Eu estava lendo o livro vendo a história de John Bevere, e ele falou o seguinte, ele trabalhava na GM antes dele começar a ministrar, né, ficar no ministério itinerante dele. E ele disse que na GM tinha uma equipe que fazia, eles trabalhavam nos designs dos carros, em projetos de carro. E ele via que tinha uma pessoa que se destacava muito na equipe. E ele dizia, Senhor, eu fui lá para o livro de Daniel, abram aí, amados, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel. No livro de Daniel, capítulo 1, do 1 ao 9. E ele dizia assim, Senhor, como é que pode, na antiga aliança, uma pessoa ser 10 vezes mais inteligente do que aquele povo que já era sábio? Sabe você, no Brasil hoje, se comparar com a educação da Irlanda, de alguém que mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, e você trabalhar com uma pessoa dessa? Amado, se não for o favor de Deus para te favorecer, a graça dele te capacitando, você não consegue sobreviver, você é sucumbido. Entendeu? Então, o que foi que ele disse em relação a Daniel? Pai, na antiga aliança, Daniel, ele era 10 vezes mais inteligente do que aquele povo que era tão sábio. Então, a mesma coisa vai acontecer na minha vida. E sabe o que aconteceu, amados? Alguém que tinha sucesso na equipe, conseguiu trazer uma economia de 35 milhões de dólares para a empresa. E sabe o que aconteceu com John Bevere? Ele conseguiu 10 vezes mais, 350 milhões ele conseguiu economizar para a empresa. É desse jeito, amados. Vale a pena confiar no sobrenatural de Deus ou não vale? E por que a gente está se embaraçando? Por que a gente está com medo? Porque quando a gente está sem trabalhar, a gente, a concorrência está muito grande. Amados, há um lugar para mim e para você. Há um lugar, Deus está aguardando. Não se preocupe. Amém? Aí no livro de Daniel, capítulo 1, diz assim, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. É diferente do que a gente tem vivido hoje? Vou trabalhar no shopping. Se você for trabalhar no shopping e você não colocar uma foto, seu currículo é descartado. Se você for trabalhar em um determinado lugar e as pessoas não disserem quem você é antes, eles vão lá nas redes sociais, dependendo do seu perfil, eles não te querem. Mas é aquilo que eu disse, amados, não se preocupa com rótulo. Deus cuida de mim e de você. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que ter prudência, tem que ter sabedoria e tem que andar em sensatez. Acho que vocês entenderam o que eu disse, né? Redes sociais não é lugar para se expor. Redes sociais é lugar para você manter contato com as pessoas. Eu, por exemplo, eu acho fantástico o Face porque ele trouxe pessoas para a minha vida que trabalhou na minha casa quando eu era criança. Eu achava que eu nunca mais ia ver essa pessoa. Então, a minha finalidade é essa. Ou então mandar uma palavra, receber uma palavra. Então, só esse parêntese com as redes sociais, amém, amados? Não estou aqui julgando ninguém, estou falando porque me veio à memória.
Aí diz assim, ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Nós estamos num treinamento, tá, amados? Nós estamos num treinamento. Deus vai precisar de nós em algum momento, em algum lugar. Amém? Então, aceite ser treinado. Amém? Aí vamos para o versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Deus deu, amados, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Está vendo, amados, que vale a pena servir esse Deus? Então, o tempo que você está aí sentado, que eu estou aqui sentado, é um treinamento que a gente está passando, porque em algum momento Deus vai precisar de mim e de você. Amém? E se vocês perceberem aqui, não só foram esses 4 que foram participar de todos os cuidados para servirem o rei, mas o rei escolheu os 4, amados. Ninguém ficou de fora. Os 4 que serviam ao Senhor. Amém? Por isso que eu amo esse Deus. Aleluia. Abram a Bíblia de vocês agora. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Tudo isso que eu falei até agora, amados, é porque, só para a gente fechar, sobre uma palavra que eu não sei se vocês têm ouvido nos últimos dias, eu já tenho ouvido há bastante tempo, que é a palavra meritocracia. A palavra meritocracia, para quem vive nos ambientes corporativos, quem está ligado nesses assuntos, a gente sabe que a meritocracia, ela tem, de uma certa forma, em algumas empresas, oprimido as pessoas, porque ela é colocada de uma forma, às vezes, bem, não digo pejorativa, mas que está criando uma competitividade muito acirrada entre as pessoas. É um querendo passar por cima do outro. E eu fui pesquisar o que quer dizer a palavra meritocracia, porque, às vezes, eu percebo que a gente está querendo trazer essas coisas para o reino. A meritocracia não precisa vir para o reino. O que precisa acontecer é a graça de Deus ir para esses ambientes. Amém, amado? Para que as pessoas percebam que Deus, independente delas serem crentes ou não, a Bíblia diz que o sol e a chuva, Deus colocou para todos. Então, se você for diligente, se você tiver cuidado com o que você faz, você não precisa passar por cima de ninguém para chegar onde você quer chegar. E principalmente nós que somos crentes, sabe como é que a meritocracia vai agir na minha e na sua vida? Quando a gente não tiver uma motivação dessa que eu falei, mas quando a minha motivação e a sua for de servir. Se você estiver num ambiente de trabalho com a atitude de servir, a meritocracia vai chegar para você. Sabe por quê? A meritocracia nada mais é do que as pessoas trabalhando por um galardão. O nosso galardão, amado, já está pronto. Deus já nos prometeu esse galardão. Quando ele falou lá com Abraão, ele disse que ele seria o grandíssimo galardão de Abraão, amados. Então, o meu galardão e o seu está pronto. Não quer dizer que para você ter sucesso, você tem que ser gerente da sua empresa. Às vezes você é um empregado, é uma pessoa que está abaixo do gerente, mas você tem sucesso. Você tem uma vida organizada, você tem uma vida próspera. Amém? Então, não inculca com isso. Eu não tenho sucesso, eu não virei gerente. Amados, não tem problema. Se onde você estiver, você estiver alcançando vida, você já está cumprindo o seu propósito. Ah, mas eu quero mais. Então, trabalhe para que você tenha mais, mas trabalhar de que forma? No ativismo? Não. A gente não pode entrar nesse negócio de ativismo, amado. Eu entrei nisso e é embaraço para a nossa vida. Foi quando Deus começou a tratar comigo sobre a graça. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a blindar a minha mente. E quando eu voltei a trabalhar, uma pessoa tão diferente, que meus colegas de 4 anos que trabalhavam comigo disse: alguma coisa aconteceu com você, porque nas minhas férias eu fiz uma engenharia. Eu disse: eu preciso blindar a minha mente, eu preciso entender que essa palavra é a verdade, não só na igreja, mas no meu ambiente de trabalho. Amém, amados? E aquela postura que eu já tinha, é com o cliente que você trabalha, sirva ao cliente. Aí ele está de sandália japonesa?
atenda o cliente. Ele está de Carmen Steffens, atenda o cliente da mesma forma. Amados, Deus traz pessoas para a sua vida que você nem imagina. Nem imagina. Não é só para que você dê uma palavra, não. Às vezes é até você que precisa receber e Deus traz. Então, assim, o que é que eu tenho para dizer nessa manhã? Que essa questão de ativismo, que essa questão de meritocracia, pelo amor de Deus, não vamos trazer ela para o reino. Do reino a gente tem que levar para fora, mas de lá de fora para cá não funciona. Amém? O que é que diz a meritocracia? É um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseada nos méritos pessoais de cada indivíduo, ou seja, é a busca por recompensa. O que foi que Joyce Meyer disse lá no início? Que a graça é o poder disponível para satisfazer as nossas necessidades, sem qualquer custo para nós. E a meritocracia, ela não faz isso, amados. Nada contra a meritocracia, mas você que é crente, entenda que a meritocracia, na minha e na sua vida, a base dela, a construção dela, a gente vai edificar sobre uma atitude de servir. Amém, amados? Saber que acima da gente tem uma autoridade que a gente tem que honrar, saber que nós temos clientes que nós temos que atender, seja qual for o seu ambiente de trabalho, que a sua atitude seja de servir, e a meritocracia vai vir para a sua vida. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Valquíria? Mateus, capítulo 6. 6. Eu peguei também da Bíblia a mensagem. Capítulo 6, versículo do 25 ao 34. Aleluia. 6:25. Mateus 6, 25 ao 34. Deixa eu ler aqui na minha. Eu vou ler aqui na minha. Diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amados, o que é buscar o reino de Deus? Eu fui meditar nessa palavra e digo, Senhor, o que é necessariamente buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o jeito de Deus fazer as coisas. A gente está aqui nessa terra, amados, como representantes do Senhor. A gente não pode ter uma vida de qualquer jeito. Então, buscar o reino é exatamente você ter uma vida submetida à palavra. Ah, mas é 100% você consegue fazer isso? Não, mas a gente, quando faz algo que não está alinhado, a gente se arrepende e a gente volta. Para isso, existe a justiça de Deus. Amém, amados? Então, o que é que acontece? Eu, meditando nessa palavra, eu digo, Pai, eu gosto muito de ler essa passagem antes de trabalhar, porque assim, o trabalho às vezes deixa a gente muito ansioso. A gente sai do trabalho, tem coisas para fazer no dia seguinte, e duas palavras que eu tenho meditado muito, é Mateus 6, 25 ao 34 e Filipenses 4, 6, sobre a questão da ansiedade, e tem sido um remédio, amados, maravilhoso na minha vida. Então, o que acontece? Buscar o jeito de Deus de fazer as coisas é se submeter à palavra dele. É só isso. E quando a gente se submete à palavra do Senhor, sabe o que acontece? Ele diz aqui que ele nos acrescenta. E o que é isso? É a graça de Deus. Então, aquilo que você não pode fazer, a graça de Deus faz. Amém? Então, é isso. Abram agora a Bíblia de vocês. No livro de Mateus, para eu fechar. Eu anotei aqui no meu papel
que meritocracia é fazer para ter, algo natural, mas a graça é descansar para chegar naquilo que Deus já preparou para nós. Afinal de contas, nós já temos, né? Então, meritocracia é ter. É sempre ter, é fazer para ter, o fim é ter. Mas a graça de Deus é descansar para chegar. Mas é descansar em berço esplêndido? Não. É fazendo algo, se submetendo à palavra. É sendo fiel naquilo que a gente pode ser. É cumprindo os princípios da palavra, porque Deus já deixou estabelecido. E sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que para o meu colega que não conhece essa palavra é pesado, para mim vai ser leve. Como é que a gente está no ano que pastor Emiliano teve a visão que Deus deu para ele, que é um ano de velocidade? Se eu não conhecer, amados, dessa graça, eu vou me embaraçar, porque eu não vou me achar merecedora dessa graça. Mas se a gente tiver consciência que essa graça nos capacita, a gente vai correr tanto esse ano, vai correr tanto essa velocidade, nós vamos correr tanto que a nossa cabeça vai virar, vai girar e a gente não vai entender. Eu faço questão de repetir essa palavra para que eu não esqueça, porque eu agarrei essa palavra como um pitbull, amados. Agarrei, porque esse ano vai ser um ano diferente. Amém? Então, o que é que eu proponho para você hoje? Se você começou o ano, eu terminei 2018 e dizendo, pai, o ano passou tão rápido, só falta uma semana para terminar o ano. Aí sabe que Deus tratou comigo? Sabe por que você acha que terminou rápido? Porque você não se planejou, você não se organizou e você está vendo do mesmo jeito que você viveu nos anos anteriores. E o que é que eu me propus? Então, eu vou começar desde o primeiro dia. Eu tenho dificuldade de perder peso. Eu gosto muito de comer, tá? E o que acontece? Eu disse, eu vou eliminar peso, eu vou me cuidar. Eu ia para o médico e não voltava. E dessa vez eu digo, vai ser diferente. E porque eu tenho feito, amados, tudo que eu tenho programado, as coisas têm acontecido. Eu estou muito feliz, eu consegui eliminar em torno de 8 quilos já. Sem passar fome, amados, porque a graça de Deus está me assistindo. Que eu tive que orar, Senhor, me ajude, porque eu gosto de comer. Aí sabe o que Deus faz? Quando algo gostoso vem, aí eu digo, dá vontade de dar e passa. Pronto, quando eu digo isso, eu saio, sabe, fugir do diabo, pronto, eu estou fazendo isso. E está dando certo, amados, e eu não estou passando fome. De jeito nenhum. Só quando eu passo ali pela tarde, eu vou pelo outro lado. Amém? Então eu quero te dizer, amados, que a graça de Deus, ela nos assiste em todo momento, seja para as coisas pequenas, seja para as coisas grandes. Eu estou cursando agora, terminando a minha faculdade, e quando eu comecei, as pessoas chegavam para mim e diziam o seguinte: 5 anos é muito tempo. Amados, não deixa que aquilo que as pessoas te falam faça você parar. Você tem que ter convicção do que você quer. Porque se você não tiver, qualquer coisa vai ser motivo para você parar. Mas aquilo estava tão arraigado dentro de mim que eu disse, eu não vou parar. Aí alguém vinha novamente e dizia, eu digo, a graça de Deus vai me sustentar. Comecei falando da boca para fora, mas 4 anos se passaram, eu dizendo, cada dia eu vou desfrutar. Cada dia a graça do Senhor vai me capacitar. E não tem sido fácil, mas eu cheguei no 4º e estou indo para o 5º, amados. Porque tudo passa. Quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está parado, quem está correndo, tudo passa. Amém? É desse jeito. Quanto tempo eu tenho? Ah, tá, 1 minuto. Pronto. O que eu queria passar para vocês, amado, quero deixar essa palavra, tá? Sobre a meritocracia. Não traz a meritocracia para dentro do reino, nem para dentro da igreja. Nós não estamos competindo com ninguém. Existe um lugar para cada um. Ah, mas fulano chegou agora, já está na frente. Deus olha a disposição do coração, amados. Deus fez uma engenharia dentro de mim, foi necessário Ele fazer. Eu não vou ler agora essa passagem, mas lá em Mateus fica para vocês capítulo 20, do 1 ao 16, que fala assim, sobre o dono da vinha. Que ele contratou pessoas em horários diferentes para que essas pessoas pudessem cuidar da vinha. E quando foi na hora do pagamento, com algumas pessoas ele disse que daria um denário, para outros ele disse que daria o que era justo, e para o último, que entrou de 5 horas, ele não disse que não falou nada, não acordou nada. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele foi fazer o pagamento, pediu para o administrador começar o pagamento, ele mandou chamar o último que tinha chegado, de 5 horas da tarde. Aí a gente olha assim, poxa, como isso é injusto. Amados, Deus, Ele é justo, Deus, ele é maravilhoso, Ele é bom. Então, tem coisas em Deus que você nunca vai entender. Só aceite. E como o pastor Emiliano diz, se Deus quer nos dar, a gente tem que receber. Se Deus quer lhe dar, receba. Ah, não entendi, eu cheguei por último e Deus vai me dar.
porque Deus é a disposição do nosso coração, amados. Deus é quem me conhece e quem lhe conhece no secreto do nosso quarto, da nossa casa. Deus é quem conhece quando a gente vai para o trabalho, com quem é que a gente está conversando, o que é que a gente tem dito. E Ele vai guardando tudo isso e Ele trata, amados, com quem Ele tem de tratar. Amém? Então, leiam essa passagem da vinha, porque ela é poderosa. Porque uns Ele marcou quanto daria, que era 1 denário. Outros Ele disse que daria o que é justo, mas a outra Ele não combinou nada. E sabe quem foi que verdadeiramente desfrutou dessa graça, dessa bondade de Deus? O último, que pegou de 5 horas, porque ele não trabalhou quase nada, mas mesmo assim ele foi recompensado. Porque Deus não nos vê como o homem vê. Amém, amados? Aleluia.